Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo. Começou o principal campeonato estadual aí do basquete masculino, o Campeonato Paulista. E aqui a gente vai falar um pouco, né, dessa competição, que assim, se destaca principalmente por envolver a maior quantidade de equipes que disputam o NBB, né, que disputam a elite do basquete nacional. Então é sempre interessante, pessoal, fazer, né, uma prévia do que vem aí pela frente, pensando no NBB a partir dessas equipes do estadual. Embora muitas vezes não dá o mesmo resultado. Mas vamos nessa, é sempre legal acompanhar o Campeonato Paulista, até porque quem estava aí com abstinência, né, no basquete masculino. Começou aí então o Paulistão. Deixa o seu like, já compartilha o vídeo e comenta aí a sua expectativa. Quem vai levar o Campeonato Paulista? Quem começa melhor? Vamos nessa. Competição que nesse ano, né, vai ter 11 participantes. Vamos aos nomes: Bauru Basquete, Corinthians, SESI Franca, LSB, Liga Sorocabana, Mogi, Osasco, Paulistano, Pinheiros, Rio Claro, São Leopoldo Mandique, de Limeira e São José. Essas equipes então no primeiro turno jogam todas, né, entre si. As 5 melhores vão para o segundo turno num grupo e depois as outras 6 vão para o outro grupo, né, para reduzir também o calendário, né, e aí definir então os classificados. E vamos lá comentar um pouco como vem as equipes. Vamos começar pelas novidades, digamos assim, né, pelos times fora do radar da Liga Nacional. São Leopoldo Mandique, que é a grande novidade em termos de equipes aí, né, nesse Campeonato Paulista, que é um projeto de universidade, né, Universidade de São Leopoldo Mandique de Limeira, lembrando um pouco a Unifacisa, né, no cenário nacional, mas também a própria Unify, né, em São João da Boa Vista, aqui que disputou em anos anteriores o Campeonato Paulista. O time, como eu falei, é de Limeira, mas não conseguiu aí mandar os seus jogos no ginásio Volucato, por questões aí municipais, e vai ter de jogar em Araras. Isso já dificulta um pouco o desenvolvimento do projeto, né? Já vira o São Leopoldo de Limeira em Araras, né? É difícil de atrair torcida, de atrair público, não é o mesmo projeto da Winner Limeira, então vai se tornando um pouco mais complicado, né, esse desenvolvimento. Mas assim, é um projeto que vem buscando, né, se ter uma solidez para ter uma sequência também a nível estadual, quem sabe, e despontar para o nível nacional. O técnico é o argentino Esteban Figueiredo, não confundir com Sebastián Figueiredo, que treinou São José e o Botafogo. Esse aí estava no basquete paraguaio. E de lá, né, também veio o armador Cal, que jogou a LDB em anos anteriores pelo time do Maringá. O time também tem o Lele Jacon, que é de Limeira, né, e já jogou NBB por muitas equipes, Flamengo, Minas, União Corinthians, mas sempre ali fundo de rotação. E outro jogador também que estará nessa equipe é o Daniel Alemão, né, veteraníssimo pivô, acho que está com seus 42 anos mais ou menos, também é de Limeira, né, tem essa proximidade aí. Mas em suma, né, é um time de baixo custo, a tendência é que fica ali na parte de baixo da classificação. Um outro jogador pode aparecer, né, ter alguma boa estatística e tudo mais, mas a tendência é que o São Leopoldo Mandique seja aí a última força, né, o último time da classificação. Outros times: LSB e Osasco, que são 2 times já tradicionais no cenário paulista e que também aparecem, né, no cenário nacional muitas vezes. A Liga Sorocabana já jogou o NBB, inclusive, né, tem histórico de revelar estrangeiros, né, trazer estrangeiros de qualidade que depois brilham no cenário nacional. Também está sempre na disputa do Brasileiro CBB, de Liga Ouro. E o Osasco, né, que é o time que venceu o Brasileiro CBB e a Liga Ouro, né, nesse último ano. Dá pra dizer assim que as duas equipes têm elencos semelhantes. Vamos lá, né, alguns nomes com passagens por NBB, como é o caso do Dalacqua, armador do Osasco, Anthony Harris também, nome importante, destaque do Osasco no último ano, ala gringo. E, por exemplo, do lado de Liga Sorocabana tem os pivôs Lupa e Danilo Penteado, né, que também já figuraram em várias equipes no cenário nacional. 2 times também com atletas que acumulam experiências na LDB, né, na Liga de Desenvolvimento. Aliás, é assim, né, esse destaque do Campeonato Paulista é que mesmo as equipes que não têm
a presença no NBB, costuma utilizar, né, jogadores que tiveram esse desenvolvimento na LDB, né, essa apresentação. E são os casos, né, de LSB e Osasco tradicionalmente fazem isso. Eu diria que estão aí numa mesma prateleira, né, pensando em forças desse Campeonato Paulista. Viria uma segunda, né, de baixo para cima, com o São Leopoldo abaixo. Outra novidade na temporada é o retorno de Rio Claro, né, que volta mais uma vez aí a cena, né, do basquete paulista, também por NBB, né, prometendo estar, né, nesse calendário completo. E dessa vez Rio Claro vem com uma novidade curiosa, que é essa aproximação com o basquete da Sérvia. Né, vai jogar aí com 2 armadores sérvios, o Nemanja Simovic e o Marko Ricalo, que ambos aí estavam jogando no basquete da Bósnia. Estatisticamente são bons pontuadores, né, jogando no basquete da Bósnia, mas vamos ver como vai ser o encaixe aqui no basquete brasileiro também, né? Além deles também vai ter o Milan Vulic, que é ex-jogador e que está como consultor técnico desse time do Rio Claro. Já dos nomes brasileiros, destaque pro Gemadinha, ala que defendeu Brasília no último NBB. Tem também o Vitor Silvério, né, antigo Vitor Narciso, que defendeu São José nas últimas edições aí de NBB, de Liga de Desenvolvimento. Tem passagem pela base do SESI Franca também. O Murilo, que já foi destaque da base do Paulistano também, um pivô interessante. E o veterano Vinícius Pastor, esse também de muita relação, né, uma relação próxima com o Rio Claro. E do interior, vamos para a capital falar dos 2 clubes aí olímpicos, né, clubes formadores, Pinheiros e Paulistano, que devem fazer um paulista apostando justamente no seu trabalho de base, né? O CAP nessa temporada ele não vai contar com antigas referências, né, de anos anteriores aí. Kevin Crescenzi, Santi Ferreira, Lucas Dória, Brunão, né, não estarão na equipe. Então no Paulista vai precisar muito, né, buscar novas referências. Tem aí, né, de formação do elenco o Vitinho, o Gui Abreu, a Tauri, o Henrique Seixas, são nomes importantes nesse momento. Vai ter também o Lucas Sievert, né, que veio do Flamengo. Então, por enquanto, é essa a ideia do paulistano nesse começo de temporada. Já o Pinheiros tem talvez aí uma condição um pouco melhor, né? Tem o Reinan, tem o Bufá, o Diallo, o Agape, mas também, né, apostando na juventude da sua base também, né, para essa disputa do Campeonato Paulista. Outro clube da capital é o Corinthians. Corinthians que aposta nessa temporada na manutenção do elenco. Permaneceram aí Elinho, Cauê Borges, Elijah Clark, Mumford, Davonta Thomas, Vitão, Lucas Cauê, né? Quase todo o elenco permaneceu, com uma aquisição aí de qualidade, né, que pode ser um diferencial para a equipe, inclusive Gabriel Novaes, pivô que se destacou no Pato nas últimas edições e que cresceu muito com o Jesse Leite, enquanto o Jesse era treinador dele no Pato. E agora então ele chega para ser um nome muito importante para o Timão, né, um cara que dá uma profundidade ali de garrafão bem interessante, com uma equipe que busca uma temporada bem melhor do que a última, né? O time tem deixado a desejar, não só na última temporada, né? Já em algumas edições, quem sabe começando justamente no Campeonato Paulista agora. No ano passado, por exemplo, o Timão não chegou na semifinal, né? Depois fez um NBB bem fraco, então acho que a estratégia agora é dar essa sequência, né, para ver se o resultado sai. É porque assim, é até interessante, é um time com nomes bem interessantes, como, né, o Elinho, o Cauê Borges, jogadores que não desaprenderam a jogar, né, mas que ficou faltando, né, ali para ter um resultado melhor, tanto no começo da temporada como no final, né, com o Paulista e com o NBB. E quem também vai ter alguma sequência para essa temporada é o Bauru, pelo menos pensando, né, no quinteto base da equipe na última temporada, né. Teve Bright, Alex, Mogi, Gemerson e Andrezão, mas neste Paulista não vai ter o Bright, né? O Bright está jogando no basquete mexicano, é até uma questão pensando para a sequência, né, da temporada, se o Bright vai estar bem fisicamente, né, porque imagina só, o cara já fez a temporada que fez, não teve nem muito tempo de descanso para já disputar a Liga Mexicana.
Depois já vai voltar para Bauru, né? Então não vai ter descanso. Então esse é um ponto bem preocupante, digamos assim, para o Bauru em relação ao Bright, que é um jogador fundamental para as ambições do Bauru, né? E no Paulista, então, vão ter que aprender a jogar sem ele, pelo menos, né? Quem sabe, não ajuda isso, né? E aí vai caber, então, ao Matheus Eugênios, a principal novidade, digamos assim, na equipe, na armação, ao lado, é claro, do Brabo, né, o Alex, principalmente aí nessa reta final do Paulista, né, o Alex também deve ser poupado no começo, e até lá, então, vai ter o Eugênios e o Vinícius Mogi, outra novidade aí, jogador do Paulistano, para ter espaço, né, para mostrar o jogo, junto com o outro Mogi, né, o Wesley Mogi, o Pedro Infante, Gustavo, outras duas novidades também, o Daniel Moreira e o Augusto Anjos, 2 pivôs. Eu diria que esse Bauru completo é melhor que o da temporada passada, com opções interessantes de garrafão, né, um armador mais agressivo que o Davi Rosseto. Pro Paulista, a falta do Bright diminui um pouco as condições da equipe, mas deve brigar ali para ficar entre os 5 primeiros aí desse primeiro turno, quem sabe chegar numa semifinal de Campeonato Paulista. E um dos times com maior evolução em qualidade de elenco em comparação com a última temporada é o Mogi. Assim, era um time fraco, de fato, né, na última temporada, mas chegou agora com um quinteto interessante. Tem Ruivo, Menca, Duane Johnson, Paulo Lourenço, Dikembe, né, talvez falte um pouco mais de profundidade no elenco como um todo, mas só esse aumento de qualidade do quinteto já aumenta a confiança, né, da torcida mogiana numa melhor temporada para a equipe agora. Pensando, quem sabe, né, brigar já pelo um G5, né, no Campeonato Paulista. Lógico que pesa um pouco, né, pode pesar um pouco essa questão do encaixe, né, da adaptação, porque são muitas novidades no elenco, mas é um time que cresce, né, em comparação com o da temporada anterior, que já deixa as coisas do Campeonato Paulista mais emocionantes, principalmente por conta, né, da falta do São Paulo, né, então precisa ter alguma coisa para equilibrar também nesse cenário. E algo bem parecido com o São José, que foi já o finalista no último ano, talvez um tanto de surpresa, né, ao bater o próprio São Paulo, mas o time dessa temporada, né, do São José tem mais atrações do que a da temporada passada. Tem armadores com características complementares, o Cauê Verzola, um armador mais clássico, o Adiel, um armador mais agressivo, tem um trio de alas interessantes, né, com o Guilherme Lessa tendo qualidade também para carregar a bola, o Malcolm Miller mais chutador de fora, tendo também, dá para se dizer, o Léo Craveiro, jogando mais em direção ao garrafão, faz a 4, pode fazer a 3, além de um trio de pivôs que está entre os melhores do basquete nacional, penso eu. Douglas dos Santos vem de uma ótima temporada, Mike, um dos ótimos pivôs da atualidade no basquete brasileiro, e o Anderson Rodrigues, outro cara também que se destacou nos últimos anos. Não foi tão bem assim no Brasília, não foi de tanto destaque por lá, mas pode contribuir muito no São José, com o técnico Regis Marrelli, que sabe usar muito bem os pivôs, né? Então é um trio bem interessante. E pelo cenário atual, né, o São José chega como segunda força no Campeonato Paulista, né, você vê outras equipes aí apostando em jogadores mais novos, outras equipes ainda incompletas, né? Eu vejo o São José chegando forte para ser uma segunda força, porque a primeira você já sabe qual é. O César Franca é o time que chega favorito a mais um título estadual. Deve começar o Paulista com um time mais jovem, de atletas da LDB, mas chegando aí na reta final, vai ter força máxima, né? Certeza, vai ter força máxima. Aí vai ser difícil aguentar, né? Um time que tem Jorginho, David Jackson, Lucas Dias, Zu Júnior. Vale lembrar, o Zu Júnior tá de volta de lesão, né? E era um nome muito importante para a rotação da equipe francana e vai ser, acho que ainda mais agora. Além das novidades para a temporada, né? Rafael Mineiro, Cordero Bennett, o Nacho Laterza, argentino que chega para armação. Deve chegar outros nomes pro NBB, mas pro Paulista, acho que esse time já fica bem forte em busca de mais um título, né, pro César Franca, do bicampeonato. Tem aí, só nessa brincadeira, já tá mais que um quinteto, né? Então é um time que vem muito forte e eu acredito que vai ser o time a ser batido nesse Campeonato Paulista e dificilmente será batido. Tá aí esse ponto, essa polêmica para você responder. Vai alguém parar o Franca nesse Campeonato Paulista? Comenta aí, deixa o seu like, compartilha. E começou
começou a temporada do basquete masculino com o Campeonato Paulista. Agora vamos nessa. É daqui agora até o fim da... sei lá de que mês, março, abril... não tem fim. E não tem fim também os nossos vídeos. Tomara que não tenha fim, né? Às vezes atrasa, demora um pouco para sair mais vídeos, tá? Mas não cobrem tanto assim, né? Vamos buscar aqui, né? Sempre trazer os vídeos semanalmente no Duas Saídas para a gente seguir falando do basquete brasileiro, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Aproveitem o Paulistão.